Vamos trabalhar as Escrituras. Eu quero levar mais esclarecimento sobre a questão dessa doutrina mentirosa que Jesus não ensinou de batismo nas águas, que leva o povo a entender que precisa se batizar nas águas para poder ser salvo, receber remissão do pecado, ser uma nova criatura, ser inserido no reino de Deus, porque eles ensinam isso, tá? Os falsificadores da palavra que pregam esse conceito doutrinário de batismo nas águas, eles passam para o povo esse entendimento. Para você ser membro da igreja, tem que se batizar nas águas. Esse batismo aí só serve para você ser membro da igreja deles, não de Cristo. Eu quero agora convidar você para o esclarecimento sobre esse assunto. Por que eu estou insistindo nesse assunto? Porque o trabalho do pregador é esclarecer. E a gente tem que esclarecer as pessoas com a palavra. E eu vou aqui trabalhar para você entender usando a palavra. Eu não posso aqui pregar, não, mas eu acho assim, eu creio assim. Eu pegar um texto isolado e dizer é assim, porque o texto está dizendo assim. Não, vamos examinar a palavra. A gente só vai chegar ao conhecimento da palavra examinando a palavra. Foi o que Jesus disse: errais por não examinar as Escrituras. Jesus disse isso para os judeus que queriam viver uma vida com Deus, mas não examinavam as Escrituras. Os judeus praticaram aquilo que vocês praticam hoje na religião. Pega o texto isolado e não examina. E atropela o contexto. E se desvia da verdade que o texto está mostrando dentro do contexto. Foi o que Jesus disse aos judeus religiosos. Vocês examinam as Escrituras buscando nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter essa vida. Olha o que Jesus vai dizer aos religiosos. Eles examinavam a Bíblia, mas estão buscando salvação aonde? Se a Bíblia mostra a salvação em Jesus. E eles não aceitam a verdade de Jesus. Não se submetem ao Evangelho de Cristo. Eles têm o Evangelho de Cristo aqui sendo mostrado a gente a verdade, que precisamos conhecer para a salvação, mas eles não aceitam. Eles querem viver nessa salvação dentro da igreja, dentro de cerimonial, praticando obras, cumprindo metas, vivendo sacrifício, penitência, credo, dogma da religião. Eles entendem que é salvo dentro da igreja, batizando-se, sendo guardador do sábado, cumprindo ritual de ceia, de dadismo. Eles examinam as Escrituras, mas não se submetem ao que ela ensina. Então é por isso que eu estou aqui convidando você. Eu quero convidar a sua atenção para você analisar comigo o que a palavra revela. Vocês que pregam e defendem, seja você pastor, teólogo, de qualquer ministério, você seja o mais sábio desse mundo. Não me impressiona. O que me impressiona é o Evangelho, a verdade é onde eu estou ligado. Se tu não vier com a verdade do Evangelho, todo o teu diploma, teu título, teu mérito, tua capacidade, tua posição dentro da religião não serve de nada, irmão. Porque minha visão, eu estou preso na palavra. Eu não olho para o homem, para o que ele é, o título que ele tem, a autoridade que ele tem. Eu olho para a palavra, o que ela me ensina para eu seguir e me submeter na palavra. Eu convido qualquer um de vocês, pastores, sábios, teólogos, me mostrar aonde tem nas Escrituras Jesus ordenando algum ritual cerimonial de ceia ou de batismo de água, como vocês praticam e ensinam o povo a viver dentro das igrejas, como se isso fosse mérito. Ó, não vem pegar aqueles textos isolados que você manipula os simples lá dentro, não. Não vem pegar Mateus 26, Jesus não está estabelecendo ceia para a igreja ali. Não vem pegar Mateus 28. Jesus não está mandando os apóstolos batizar as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é no batismo religioso dentro de água, não. Não vem pegar Marcos 16, 15. Jesus não está falando ali de batismo de água, não. Quem crê e for batizado. Não vem pegar esses textos, não, porque você não vai me convencer, porque o contexto não tem como você aplicar isso. O contexto em que esse texto foi falado, a ocasião, o propósito, Jesus não está se referindo a nenhum contexto de igreja, de ritual feito pelo homem, para você alcançar mérito cumprindo esse ritual. Então vamos aprender.
As pessoas, é um assunto que muitos não têm coragem de entrar e de debater. Por quê? Porque esse assunto vai contrariar o sistema. Ai daquele que pregue contra os pilares do sistema, que são os mecanismos por onde o povo é preso, escravizado mentalmente na mentira, pensando que é verdade de Deus. Sabe por que esse assunto muitos não têm coragem de enfrentar num debate, de enfrentar quem for que seja, pastor, padre ou papa? Porque não querem constranger o sistema com os seus líderes, as autoridades espirituais deles, a quem eles seguem. Esse assunto aborrece o topo da pirâmide do sistema. Esse assunto aborrece quem está no topo da pirâmide religiosa, os pastores, presidentes. E quem insiste em mostrar que esse conceito de batismo é mentira, ou dízimo, ou ceia, não vai ser aceito no sistema, porque o sistema vive isso. O povo está preso no sistema com esses mecanismos de ritual, de obrigação, de cerimonial, como se fosse meio de graça com Deus. Por isso que ninguém tem coragem de entrar num debate desse. Vem para cá comigo. Eu tenho, porque eu não sou negócio, não estou preso, nem sou manipulado do sistema. Eu sou liberto, discípulo de Cristo e trabalho para o reino da luz, combatendo o reino das trevas. Meu compromisso é pregar a verdade do Evangelho de Cristo, diante de tudo aquilo que vem como verdade, deturpando e falsificando o Evangelho de Cristo. Meu trabalho é esse. Pode vir de qualquer teólogo, pastor, qualquer ministério, qualquer igreja. Eu trabalho e meu compromisso é com a palavra, é com o reino de Deus. Defender a causa, os princípios e a verdade do Evangelho. Não é de igreja, de religião. Então por isso que eu estou convidando você. Vem comigo aqui que eu vou te levar um raciocínio, um argumento plausível da palavra, para te mostrar que esse conceito de batismo como doutrina, ordenança, como meta, regra, meio, não é estabelecido por Cristo e não tem nada a ver com o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não pede esse ritual nem cerimonial. O Evangelho não nos ensina a praticar cerimonial de batismo nas águas, nem de ceia, nem de dadismo, nem de guarda-sábado. Os pastores ficam furiosos com isso. Fica ou não fica? Porque está abolindo na estrutura onde eles estão montados na mentira. A verdade destrói essa estrutura do inferno. Essa mentira do inferno, a verdade destrói. Mas quem vai pregar a verdade? Quem tem coragem de aborrecer o sistema? Se a maioria está conivente, oprimido, escravizado, dominado como propriedade e negócio do sistema. Quem é que vai aborrecer o sistema? Olha aqui um que aborrece. Olha um profeta de Deus aqui. Se você não acredita, eu respeito. Mas olha o fruto aí. Analisa as ministrações que eu faço. Analisem o conteúdo das doutrinas que eu levo. Qual é o objetivo? Para onde eu conduzo vocês? O que eu trabalho? Quais os princípios que eu defendo? Analisa aí. Analisa aí nas doutrinas que eu faço aí, nos meus vídeos. Eu estou aí, ó. Eu me exponho publicamente. Eu contrario, reprovo e condeno qualquer assunto, qualquer doutrina ou princípios e valores que não condiz contra o Evangelho. Venha de quem vier. Ah, mas é o pastor presidente do ministério grandioso. Não importa, irmão. A minha vida não está dependente, não está sob a autoridade de nenhum pastor, nem de nenhum ministério grandioso. A minha vida está subjugada a Cristo, a quem eu entreguei o meu viver. A cabeça que me guia. O senhorio onde eu estou submisso com obediência é a Cristo. E todo aquele que não condiz com, que não traz a doutrina de Cristo, que não prega segundo o Evangelho de Cristo, tem que ser reprovado, confrontado, condenado e desmascarado. Condena as obras infrutuosas das trevas, irmão. Não comunica com elas, não. Não concorda com elas, não. Não seja conivente com elas, não. Condena as obras infrutuosas das trevas, irmãos. Essas obras infrutuosas das trevas são os ensinamentos heréticos que muitos falsos profetas estão levando para o povo, que se dizem profeta de Deus. Muitos falsos profetas estão aí disseminando no meio do povo, apartando o povo de Deus, impedindo o povo da verdade, por esses ensinos malditos que levam o povo a pensar que é de Deus.
e tira o povo de Cristo, tira o mérito da cruz de Cristo, tira o singular, a singularidade e a exclusividade do sacrifício de Cristo como único meio de salvação e de remissão de pecado para o homem chegar a Deus. Aí eles colocam esses rituais, esses cerimoniais, estabelecendo como regra para você ter a vida com Deus. Senão, não tem. Não adianta crer em Jesus. Se você crê em Jesus, mas se você não for batizado dentro do cerimonial de igreja pelo homem, se você crê em Jesus, mas se não der o dízimo, não guardar o sábado, se você crê em Jesus, mas se não estiver dentro de uma instituição religiosa, igreja, que eles dizem que é a casa de Deus, vocês não têm a Deus. Olha como vocês estão sendo desviados, impedidos e privados da direção de Deus, do caminho a Deus, do conhecimento de Deus e da verdade por onde vocês serão libertos. Porque vocês estão na mentira. E eu vou trazer um argumento plausível aqui para mostrar a vocês que esse conceito doutrinário é do inferno, que Jesus não ensinou, nem os apóstolos pregaram e nem estabeleceram como regra para o povo praticar como ordenança de Cristo. Vou aqui trazer argumento plausível na palavra. É só você pegar essas pessoas que defendem e pede a ele o argumento dele para você ver aonde está baseado o argumento deles. E eu vou aqui trazer agora para você entender o argumento que um desses que defende essa heresia, essa mentira de batismo nas águas como ordenança de Cristo, eu vou mostrar a você qual foi o argumento dele. Qual é os textos que eles dão para argumentar. Vamos lá. Chegou um cidadão para mim que tem esse conceito doutrinário e disse, não, o batismo é uma ordenança de Cristo. Os apóstolos pregaram o batismo. Os apóstolos pregaram e ensinaram os irmãos a se batizar. Mentira. Em canto nenhum você vai ver isso. Ah, irmão, mas Paulo batizou alguns. Paulo diz isso. Mas Paulo diz, eu não fui chamado para batizar. E se eu batizei alguns, Paulo não deu importância ao batismo. Paulo vai dizer, eu não me lembro, mas eu batizei alguns, tal. Não, mas Pedro batizou Cornélio. Pedro não pregou o batismo para Cornélio. Ali foi um acontecimento ali, naquela ocasião, que os apóstolos ainda estavam na influência do batismo de João, que era o meio ali onde eles professavam que estavam crendo na mensagem de João através do batismo. Mas para eu professar que eu creio em Jesus, não é através de batismo. Está entendendo isso? Então, não, mas Filipe batizou o eunuco. Filipe não estabeleceu uma regra para o eunuco se batizar. Aquilo ali não foi imposição dos apóstolos. Não foi ordenança como Cristo, como se os apóstolos tivessem mandado aquilo que Cristo ordenou. Não pegue esses textos, você não vai provar isso. Ah, mas Jesus disse, ide por todo mundo, batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali não é o batismo de água. O contexto não tem nada a ver com essa interpretação que vocês dão. Não, mas Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. É aí que eu vou mostrar agora. Que isso aqui que Jesus falou não tem nada a ver com o batismo de água cerimonial feito pelo homem dentro de nenhuma igreja. Então, essa pessoa que defende essa doutrina do inferno, esse ensinamento que desvia você de Cristo, desvia sim. Eu vou mostrar por que desvia. Ela pegou Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, e disse, não, mas Pedro disse que é preciso se arrepender para que seja batizado em nome de Jesus Cristo. Vamos ler? Vamos ler o texto que ele deu? Atos capítulo 2, versículo 38, aliás. Atos capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Presta atenção aqui. Batizado para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Bem, se você não for examinar e for receber diretamente o que estão lendo para você, você vai dizer, então tem que se batizar mesmo. Só que esse batismo aqui que Pedro está falando, não é batismo de água, não. O batismo nas águas, e por que o Senhor diz, irmão, que não é batismo de água? Eu vou te explicar aqui. Primeiro que o contexto não está dentro dessa interpretação.
Eu quero que você entenda que nenhum dos apóstolos, nem Jesus mandou ninguém pregar nenhuma regra de igreja. Jesus não mandou ninguém criar nenhum espaço central para o povo estar ali como um lugar místico de encontrar Deus. Jesus não mandou ninguém criar isso. Jesus não ordenou os seus discípulos a estar submisso a Deus dentro de uma instituição na direção do líder religioso. Jesus não mandou isso. Jesus não estabeleceu nenhum ritual cerimonial para o povo guardar como obrigação e meio e graça para a vida com Deus. Então isso que pregam aí já está descartado diante do que eu estou aqui mostrando. Amém? Então vamos lá. Vou mostrar que esse batismo aqui de Atos 2, versículo 38, que Pedro está falando, não é esse batismo que eles pregam dentro da igreja, feito pelos homens pecadores, que muitos não estão nem na presença de Deus, nesse cerimonial. O que Pedro está falando aqui, vamos lá, vamos entender, vamos examinar. É isso que eu digo. Vamos examinar, não é pegar, leu e é isso. Não, tem que examinar. Vamos lá. O que foi que Pedro disse aqui? Preste atenção no que Pedro está dizendo aqui. Pedro, no contexto aqui, Pedro está fazendo aqui uma exposição do Evangelho. Está aqui trabalhando a verdade do Evangelho para os líderes religiosos que quiseram pará-los, que estavam impedindo-os de pregar o Evangelho. Pedro aqui agora vai expor. E muitos que estavam naquele momento ali ouvindo, tiveram um arrependimento no coração, tiveram um quebrantamento. E perguntaram aos apóstolos, Pedro estava pregando o Evangelho. E aí eles perguntam a Pedro, irmãos, o que devemos fazer para poder ser salvo, sair desse juízo que vocês estão pregando? Aí Pedro vai dizer aqui agora, a resposta de Pedro está dentro desse contexto. Olha aqui o que Pedro vai dizer. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Se você coloca isso aqui como batismo nas águas feita pelos homens, você está atribuindo que esse ritual oferece ao homem remissão de pecados. Logo, está tirando a exclusividade e o mérito do sangue de Cristo. Porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. A remissão do pecado não é por nenhum cerimonial. É por Cristo, por fé. Não é por prática de ritual cerimonial. A remissão de pecado você recebe pela fé em Jesus. Não é dentro de um ritual feito pelo homem nas igrejas, o cerimonial. Se você atribui esse texto aqui, querendo dizer que isso aqui é batismo nas águas, você está desfazendo e tirando o mérito da cruz de Cristo para o homem receber remissão de pecados. Vamos entender o que Pedro está dizendo aqui. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados. A primeira coisa que Pedro convida o povo, advertindo eles, é a se arrepender. Porque ninguém pode receber a remissão de pecados se não se arrepender. Tem que ter o arrependimento verdadeiro. E o arrependimento não é dizer, eu creio. É uma mudança de comportamento mental. É quando você crê verdadeiramente e aceita no seu entendimento a verdade que o Evangelho prega. Esse é o arrependimento que Deus quer. E quando o homem ouve o Evangelho e tem esse arrependimento, ele é selado pelo Espírito Santo, que é o batismo, que vai dar ao homem a remissão de pecado. Não é o batismo de água, é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo, quem batiza é Jesus. Não é pastor, nem padre, nem papa dentro de nenhuma igreja. Pedro vai dizer, arrependei-vos para que seja perdoados os vossos pecados em nome de Jesus. Isso que Pedro está falando está dentro do contexto de Lucas, capítulo 24, versículo 47. Quando Jesus diz aos seus discípulos para que eles pregassem o arrependimento e a remissão de pecado em seu nome, para que o homem alcance a salvação de Deus. Esse arrependimento é crendo em Jesus. O nome de Jesus aqui é crer nele. Esse arrependimento é quando você ouve o Evangelho e se arrepende. É aí que entra o batismo com o Espírito Santo, que agora você vai ser inserido no corpo de Cristo, Igreja de Deus. Você não é inserido no corpo de Cristo, Igreja de Deus, pelo ritual religioso feito pelo homem pecador, dentro de nenhuma instituição igreja. Jesus não deu essa autoridade nenhuma a nenhum
apóstolo, nem há nenhum homem que se diga autoridade de Deus. Essa autoridade só Jesus é quem tem. Só Jesus é quem concede ao homem remissão de pecado. É quem transforma o homem e faz dele uma nova criatura. É quem insere ele no reino de Deus. É quem concede a ele estar agora sendo membro da igreja, que é o corpo dele, a igreja de Deus. Isso só é pertencente a Jesus. Não é a nenhum líder religioso por meio de nenhum cerimonial dentro de nenhuma igreja ou religião. Quando você atribui esse texto aqui, dizendo que aqui é batismo nas águas, você está tirando o mérito da cruz de Cristo para colocar dentro de um cerimonial. Você está subtraindo. Você está colocando outro meio. Não existe. Não existe nenhum outro meio. Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 3. Olha o que Paulo... Não é Bíblia, irmão. A Bíblia a gente entende assim. Não é ler texto isolado, nem estar na igreja ouvindo o pregador ler o texto e criar a sua interpretação. A gente tem que ser prudente, examinar as Escrituras. Olha o que Paulo vai dizer aqui em Romanos capítulo 3, versículo 21 ao 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. A redenção é por Jesus, não é por cerimonial de batismo de igreja. O homem só é justificado pela fé em Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai dizer aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 16. Paulo vai dizer isso, Paulo está repreendendo Pedro. 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Obra da lei é todo o trabalho religioso que era feito. Obra da lei era todo o cerimonial religioso que era pedido para os judeus. Olha o que Paulo vai dizer. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Nenhum sacrifício, nenhum cerimonial, nenhum ritual religioso, irmão. Está entendendo isso? Então, quando esses que defendem essa mentira do batismo nas águas, como ordenança que Jesus deu para o homem ser salvo, cumprir para ser de Deus, para fazer parte do corpo de Cristo, igreja de Deus. Quando eles ensinam que esse batismo nas águas tem essa função, eles dizem que isso aqui é o batismo nas águas, eles estão tirando o mérito da cruz de Cristo. Pedro não está dando esse ensinamento aqui. Esse batismo que Pedro fala aqui, para que o povo, naquele momento que Pedro estava pregando, se arrependesse, para que os seus pecados fossem perdoados por Cristo Jesus, e então eles vão receber o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? É a graça de Deus da salvação. É a graça de Deus da justificação, porque só recebe a justificação, só é nova criatura, só faz parte do povo de Deus quem está selado com o Espírito Santo. E eu não recebo o Espírito Santo dentro de um cerimonial. Não é através de um batismo de água feita pelo homem dentro de igreja, religião, instituição religiosa. Eu não recebo o Espírito Santo por meio de um ritual, de um cerimonial feito pelos homens dentro de igreja. Está vendo que isso aqui não é o batismo nas águas, irmão? Porque se você disser que isso aqui é o batismo das águas, então o dom do Espírito Santo só vai receber quem for batizado nas águas. Não adianta crer em Jesus. Tem que ser batizado nas águas dentro desse cerimonial das igrejas feitas pelos homens. Olha o que eles fazem com vocês. E vocês ainda defendem isso achando que isso é a verdade. Onde vocês estão privados da verdade, no anátema, em condenação, crendo e praticando e vivendo essa mentira. Colocando sua fé de que é de Deus, está na igreja de Deus porque é batizado. Se não for batizado, não é salvo. Os pastores pregam isso. Aí alguém vem dizer para mim, você generaliza. Nem todos os pastores. Me mostra um que não prega dízimo. Me mostra um que não prega o batismo nas águas. Me mostra um que não coage o povo a estar dentro da igreja dizendo que é casa de Deus. Me mostra um que não exerce sobre o povo domínio. Me mostra aí um desses pastores que não está pregando a mentira para manter
o seu lucro, porque se eles for pregar a verdade, eles têm que renunciar, tem que tirar de dentro das igrejas todo ritual, todo cerimonial, tem que destruir esses púlpitos, essas cadeiras de rei, porque o maior entre nós é Jesus, não é pastor, nem papa, nem padre, nem bispo, nem arcanjo, nem evangelista, nem diácono. Se esses pastores for colocar sua vida na verdade, eles têm que descer, porque no alto só há um, cabeça só um, a autoridade espiritual é só um, todos são membros, só um que é cabeça no corpo, é Jesus. Se esses pastores quiserem vida com Deus, estar em Deus, ser livre da condenação que eles estão, eles têm que passar a pregar ao povo a verdade. Ele tem que mostrar ao povo que vida com Deus não é dentro de igreja. As bênçãos de Deus não é por campanha, nem por pacto, nem por voto. Casa de Deus não é dentro de igreja. Ninguém adora a Deus dentro de ambiente. Que o lugar de ser salvo não é a igreja. Que o lugar de ligação com Deus não é a igreja. Se esses pastores quiserem a sua salvação e quiserem estar na verdade para serem salvos e quiserem ser verdadeiramente de Deus, eles têm que abrir mão de tudo isso. Agora me diz uma coisa aqui. Quem é o pastor que vai pregar a verdade condenando a mentira do dízimo? Se é por onde eles têm a causa de ganho, aonde entra o lucro deles, é no dízimo, é nas ofertas, é nos votos, é nos pactos, é nos cultos, que eles fazem a atividade dentro da igreja para render o lucro para eles. Como é que ele vai pregar dizendo que o batismo não é uma realidade do Evangelho? Se é pelo batismo que ele prende você e faz de você propriedade do ministério dele. Como é que ele vai tirar batismo? Como é que ele vai deixar de pregar dízimo? Como é que ele vai deixar de pregar esses movimentos cerimonial? Se é isso que mantém o império deles crescendo e funcionando, é dentro dessa mentira que eles estão alicerçados. Não é na verdade do Evangelho. Aí o irmão vem dizer, não generalize não. Todos que estão dentro do sistema está corrompido. Ninguém pode ser fiel a Cristo, ao Evangelho, se estiver no sistema. Seja qual for ele, evangélico, católico, espírita. Quem tiver com a sua vida guiada no senhorio dos líderes religiosos, não é discípulo de Cristo. Minha vida está guardada no senhorio, jurando fidelidade a Cristo. A doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja, de pastor, de nenhum ministério. Então, quando alguém prega isso aqui, para dizer que isso aqui é o batismo nas águas, irmão, eles estão falsificando a interpretação, estão deturpando o contexto. Pedro aqui, não está falando de batismo de água, feita por ele dentro da igreja. Pedro, Paulo, João, Tiago, nunca disse a ninguém, venha para a igreja, esteja na igreja. O lugar de adorar a Deus é a igreja, é a casa de Deus. Me mostra aí, falsificadores da palavra. Onde é que tem esse conceito sendo ensinado pelos apóstolos de casa de Deus? Igreja. Vocês são ministros de Satanás. Eu não tenho medo de pregar a verdade e de me expor. Eu tenho um compromisso com a verdade. Agora, se você é religioso fica aborrecido comigo, se aborreça, eu estou aqui para agradar a Deus. Aí o cara diz, ele está muito agitado, está com raiva. Não, é a minha forma mesmo. É a minha forma indignado. Porque Jesus pregou assim também. Jesus chegou ao ponto de chamar a raça de víbora, sepulcro caiado, hipócrita, os religiosos. Porque Jesus pregou com indignação contra os religiosos que levavam o povo a se desviar de Deus, vivendo a mentira e levando o povo a viver mentira. Eu prego indignado, porque o meu Senhor também pregou indignado. Não está com raiva, eu estou com raiva não, meu coração está em paz aqui, ó. Eu estou indignado, irmão. Dessas mentiras ser pregadas por esses mentirosos, e os seguidores deles são piores do que eles. Foi isso que Jesus disse, que eles fazem esses seguidores réu do inferno 2 vezes mais do que eles. E a palavra de Jesus é tremenda. Então aqui, Atos 2, versículo 38, quando Pedro diz, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso aqui não é batismo de água. O batismo de água não tem o mérito para conceder a ninguém remissão de pecado, nem para que ninguém receba o dom do Espírito Santo pelo batismo nas águas. Isso só pela fé em Jesus. É Jesus que concede quando o homem crê nele com um arrependimento, aí ele é batizado, que ele recebe a remissão de pecado e o dom do Espírito Santo, porque o Espírito Santo agora passa a selar ele como propriedade de Deus para o dia da redenção. Outro texto que eles pegam
e aplicam errado para dizer isso. Teve um que disse a mim, não, Jesus disse a Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Sabe o que foi que ele interpretou aí? Que essa água é a água do batismo dentro de igreja feita pelos homens. É mentira, irmão. Jesus não está aqui falando nesse contexto. O contexto aqui não dá base para essa interpretação. Essa água e o Espírito que Jesus fala, que ninguém pode entrar no reino de Deus, é a palavra e o Espírito Santo. Porque a palavra simboliza a água, o Espírito Santo também. Então esses dois elementos que nos inserem no reino de Deus, que nos torna filho de Deus, que nos leva à vida com Deus, a água e o Espírito, a palavra quando é pregada e você ouve e crê, e o Espírito Santo que sela você, guiando você nessa palavra. Esses são os dois elementos que nos torna membro do corpo de Cristo inserido no reino de Deus. Não é nenhuma água de cerimonial de batismo dentro de igreja feita por homens pecadores, ministros de Satanás, transfigurado como ministro de Cristo, deturpando a verdade do Evangelho. Por isso que Paulo foi energético, corrigindo Pedro. Quando Paulo viu que Pedro não andava bem, nem direitamente pela verdade do Evangelho, Paulo repreendeu Pedro, porque o que importa é a verdade do Evangelho, não é quem é autoridade, Pedro, João, Tiago. Quem não estiver pregando no Evangelho, quem não estiver na verdade do Evangelho, tem que ser repreendido e corrigido. E Paulo corrigiu Pedro na cara, porque Pedro se deixou de simular por causa dos judeus. Ele não se manteve numa posição naquele momento. Ele não teve uma posição ali, ele queria agradar os judeus e os gentios. Paulo disse, Pedro, tu sendo judeu, se comporta como gentil? Tu quer que o gentil viva como judeu? Nós somos salvos, Pedro. Isso foi Paulo dizendo a Pedro nesse contexto. Gálatas capítulo 2. Dá uma lidinha lá, irmão. Quando Paulo vai dizer, Pedro, nós somos salvos, não é por obra da lei, porque Pedro se saiu um pouco da verdade do Evangelho para querer agradar os judeus e não se manteve firme condenando todo o ensino contrário, que tira as pessoas da exclusividade, do mérito do sacrifício de Cristo. O Evangelho de Cristo não ensina obra de lei, não ensina ritual, não ensina cerimonial, não ensina estar dentro de igreja, nem batizar, nem guardar sábado, nem dar dízimo. O Evangelho de Cristo nos leva a alcançar a graça de Deus por meio da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé em Jesus, essa vida em Jesus, praticando, guardando e vivendo a palavra dele no nosso viver. Não dentro de igreja evangélica, cumprindo e guardando rituais e cerimoniais, como se fosse meio de salvação. Amém, meus irmãos? Então aqui mais um esclarecimento para vocês. Evangelista Wellington Ramos, compromisso com a verdade de Deus, nada além da verdade.